Olá, amigos. Hoje nós estamos aqui em mais uma gravação dos toques funcionais e ainda de forma remota para respeitar ainda o distanciamento, mas em breve já vamos estar gravando já com câmera, num modo mais profissional. Mas o que interessa é que a gente tenha sempre a oportunidade de trazer um conteúdo, né? E hoje eu queria fazer uma pergunta, né? É fisiológico usar forças mecânicas numa dentição decídua? Quando eu falo dentição decídua, para aqueles que estão me ouvindo e não são dentistas, quer dizer dente de leite, tá? Então, a minha proposta é a gente colocar o cérebro para funcionar hoje e pensar um pouco mais profundamente nessa questão, tá? Eu acho que é extremamente relevante a gente imaginar o que acontece, né, quando a gente tem criança em ainda dentição descida sendo submetida a forças mecânicas muito fortes, né, na correção de alguma alteração que possa estar acontecendo entre a relação maxilomandibular. Aí eu tenho mais uma pergunta, sobre qual aspecto eu devo olhar uma maloclusão infantil? Eu tenho que atacar a causa ou eu tenho que tratar o efeito? Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente pense, vamos pôr o nosso cérebro para rodar aí, ó, tá? De qual ângulo que eu tenho que olhar esse problema que apresenta-se para mim, né? Para que a gente tenha a possibilidade de tomar a melhor atitude, considerando o bem-estar e o correto crescimento e desenvolvimento da nossa criança. Por que eu resolvi discutir sobre isso hoje? Tem um motivo, é sempre algo que acontece, né, aí pelas mídias sociais. E um colega respeitado, sem dúvida nenhuma, um profissional muito respeitado, ele postou no Instagram dele essa afirmação, que eu dei um print aqui. Naturalmente, não estou citando o nome dele, mas essa afirmação que foi colocada lá no Instagram dele, principalmente considerando que ele é um professor e, né, tem muitos seguidores e tudo, me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, que aparelho ortodôntico para tratar maloclusões em crianças deve ser preferencialmente fixo e assim não necessitar de cooperação. Aquilo foi meio que uma pontada no meu coração, né? Falei, não, eu preciso pensar um pouco em como discutir mais profundamente essa afirmação, respeitando ao máximo o colega que a fez, mas tentando trazer outras formas de compreensão dessa questão específica, né? Então, vamos lá. De que aparelhos fixos esse colega talvez estivesse falando? Porque ele não cita, mas a gente conhece os aparelhos fixos que são usados na dentição decídua e mista, né? Então, vamos lá. Eu coletei alguns da literatura, da internet, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um disjuntor, né? Palatino, ou seja, um aparelho que exerce forças, rompe a sutura palatina, né? E por causa disso a gente vê até a abertura de um espaço entre os incisivos na hora que está ocorrendo. Existem vários diferentes tipos de disjuntores, mas todos eles são fixados no dente. Então, vocês estão vendo aqui, esse disjuntor está fixado no canino de leite e no segundo molar descido, do segundo molar de leite, né? E esse aparelho ele é ativado intensamente, né? E faz com que haja uma força muito intensa separando, rompendo realmente a sutura. Isso é muito usado. Tem uma outra foto de um outro aqui, né? Aqui já está aberto e aqui estaria fechado, isso é uma foto de um trabalho publicado. Eu pensei também, ele podia estar falando de barras palatinas, que são
aparelhos metálicos que são soldados em anéis metálicos cimentados no dente, tem determinadas funções. Ele também poderia estar falando, isso aqui é uma boquinha bem novinha, né? De grades palatinas, que são cimentadas também nos dentes para tentar coibir algum hábito, tanto de sucção digital quanto de interposição de língua. Isso é muito comum a gente ver o uso sendo preconizado muito frequentemente. Bom, há respaldo científico para o uso desses aparelhos? Sim, há muito respaldo científico. Então, se eu fui para a literatura, só a título de curiosidade, para mostrar para quem está me ouvindo, e coloquei só o disjuntor, que é aquele que expande, né? Então, eu coloquei lá dente de leite e expansor rápido de maxila, tá? E eu obtive 43 resultados, assim, rapidamente no PubMed. Ou seja, tem muita literatura respaldando o uso desses aparelhos. Ok. Agora, a minha luta é: esses aparelhos, eles estão com foco em dente, ok? E a minha luta é: o dente não é o centro do universo. O dente é parte importante de muitos sistemas interrelacionados. Eu não posso ficar preconizando tratamento com foco em dente. Eu não posso, porque eu não posso ignorar a repercussão que um tratamento feito com um aparelho fixo numa criança com dentição descida ou mista vai ter, né, a repercussão que esse tratamento vai ter na execução das funções daquela boquinha que está em desenvolvimento. Ah, mas é por pouco tempo. Pouco tempo que se interfere na realização adequada de uma função da boca pode ter uma repercussão, sim, principalmente nesse período onde a criança tem um pico de desenvolvimento muito grande, né? Ela está crescendo e se desenvolvendo de uma forma muito intensa. Então, é importante que a gente pense nisso. Vamos tirar o olho do dente, vamos pensar no que está em volta do dente. Toda vez que a gente vê um protocolo de uso de disjuntor, aí está aqui novamente, né, o disjuntor, eu gostaria de reforçar para quem está me ouvindo e que não sabe, que normalmente é preconizado uma sobrecorreção. Então, vocês estão vendo aqui o tratamento realizado com esse expansor, e aí o que acontece? É preconizado que seja aberto até trespassar muito. Veja bem, olha, a arcada superior, ela sobrepõe muito a inferior e é preconizado que se faça isso. Por que será que é preconizado que se faça isso? Tirei isso de um artigo, como eu disse para vocês, isso é uma intervenção respaldada cientificamente, porém, sempre eu gosto que a gente pense nisso, focada em dente, ok? Focada em dente. Vamos lá. Por que faz essa sobrecorreção? Chama-se preventiva, para evitar a recidiva. Então, corrige além do normal, por quê? Porque sabe que vai voltar. Sabe que vai voltar. Então, se voltar, não volta completamente, fica numa posição dentária adequada para o propósito do profissional, que é engrenar os dentes, ok? Vai voltar por quê? Porque não houve um respeito à questão fisiológica. Então, o que determina a posição adequada dos dentes na boca? Essa é sempre a pergunta que eu vivo fazendo nas minhas aulas e que respondo essa pergunta não com um conceito ortopédico funcional. Eu respondo essa pergunta com um conceito da oclusão, da ciência básica da odontologia, que é a oclusão. E o que os compêndios de oclusão dizem? O que determina a posição adequada dos dentes? É a pressão dos tecidos moles. Então, o que determina a inclinação axial dos dentes posteriores? É a língua forçando para dentro, equilibrada com a musculatura perioral forçando
desculpa, é a língua forçando para fora, equilibrada com a musculatura perioral forçando para dentro. Ou seja, o equilíbrio entre essas duas forças é que determina a correta inclinação axial dos dentes. Ou seja, se eu tenho uma mordida cruzada, por exemplo, o dentinho de cima está por dentro do de baixo, na região posterior. Tem algo acontecendo errado com o equilíbrio desses tecidos. Essa língua não está na posição que ela deveria estar para fazer com que haja um crescimento transversal adequado desse palato. É preciso que a gente entenda isso. Ou a musculatura perioral pode estar forçando demais também. Aonde que está o erro? E como eu posso corrigir esse erro para que as estruturas ósseas que não têm uma memória de forma, a gente precisa se lembrar disso, a estrutura óssea não tem memória de forma, quem determina a forma é sempre os tecidos moles, músculo, tendão, ligamento e fáscia, ok? Então, quem determina a forma do osso são os órgãos efetores, que a gente sempre chama atenção para isso. Bom, no sentido sagital, é a mesma coisa. Quem determina a inclinação axial correta dos dentes aqui na frente é a força que a língua faz para fora, compensada pela força que o lábio faz para dentro. Então, se eu tenho o equilíbrio dessas forças, ou se eu restabeleço adequadamente o equilíbrio dessas forças, eu vou ter condição de estabilizar e estabelecer de forma estável essa nova posição entre os dentes, ok? Isso é muito relevante, nós precisamos pensar nisso. Com relação ao uso da expansão rápida da maxila, existem relatados alguns desconfortos que essa criança pode sentir? Vários. Então, por exemplo, ela vai ter um desconforto, que é que ele fica fixo ali na boquinha dela, dentro da boca, vai ter aquele primeiro desconforto. Para comer, para falar, para escovar, vai ter um desconforto, né? Ele pressiona toda vez que ativar, vai ter um desconforto, sente dor, ok? Ela pode ter casos de dor de cabeça, então é possível que a criança relate cefaleia com a presença do expansor na boca e na hora que ele é ativado. Algumas crianças apresentam uma grande dificuldade de falar com o expansor na boca, porque está ocupando um espaço que deveria ser ocupado pela língua, né? A gente precisa lembrar também que algumas crianças começam a salivar mais, e esse processo de excesso de salivação, ele também gera alguma alteração no processo de adaptação. Enfim, existem vários desconfortos que são listados. Eu não vou ler todos aqui, mas isso é claro para todo mundo que trabalha com isso. Passa, nem sempre, às vezes permanece. No entanto, gente, é preciso avaliar com critério. Será que é preciso submeter a criança a esses desconfortos? Será que não há uma alternativa mais fisiológica para se tratar dessa criança? É claro que há, mas eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu não vou oferecer. Se eu não conheço outra alternativa, eu só trabalho com aquela que eu tenho, e muitas vezes a que eu tenho não é a mais fisiológica, tá certo? Então, quando eu fui pensar nos efeitos adversos, eu pus lá no PubMed também, efeitos adversos, expansão rápida da maxila. Eu tive só 5 resultados, ok? Quer dizer que não é relevante esses efeitos adversos? Não é isso. É porque não existem trabalhos focados muito intensamente nesses efeitos adversos, né? E o foco dos trabalhos, daquele tanto que nós achamos lá, é sempre restabelecimento de oclusão, ok? Mas sem respeitar os conceitos básicos da matéria oclusal, da ciência oclusão, ok? E nesses 5 aqui que eu achei, não existem, né, não estão nessa lista os trabalhos desenvolvidos por Holber, Jafari e Mônaco, que são autores que se dedicaram muito a estudar o efeito
de uma expansão rápida da maxila nas outras regiões do complexo crâniofacial, não só aqui, mas a repercussão em todas as áreas, porque a gente não pode esquecer que a maxila, ela faz parte do complexo crâniofacial. Então, se eu disjunto a maxila, eu gero cargas em várias regiões aqui. E Mônaco e outros autores estudaram muito a relação com algumas perturbações de visão, que é um foco que todo mundo que está me assistindo sabe que atualmente eu tenho, e a gente não precisa, não pode, não precisa e não deve negligenciar essas possibilidades, ok? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Aí, eu fui também rever, agora mais recente, outros artigos que estavam relacionados com o tema, e eu achei esse trabalho de 2019 do pessoal lá da Itália, inclusive, né, dois amigos, grandes amigos, né, a Maria Grazi Priantino e o André Derégibus, que são amigos nossos, assim, muito queridos, são ortodontistas, mas que têm um olhar além do dente, tá? São ortodontistas, né, do Departamento de Ortodontia da Universidade de Torino, e os outros são lá de Áquila, né, todo mundo já assistiu o Feitiço de Áquila, né? Aquela cidade de Áquila maravilhosa lá na Itália, a universidade lá produz muito, e os outros autores, então, são lá de Áquila. E o que eles concluem no abstract do trabalho deles? Que terapias precoces precisam de abordagens não mecânicas e não traumáticas, em respeito à fisiologia e biologia de um dos mais importantes sistemas que a gente tem no organismo, que é o sistema estomatognático, e para que haja saúde no desenvolvimento futuro daquele paciente. Então, por favor, gente, essa abordagem feita pela Piantino e os colegas nesse trabalho merece ser visto, merece ser avaliado. Por quê? É exatamente o olhar além do dente. Então, quando esse nosso colega, que é uma pessoa respeitadíssima, e eu respeito ele muito, coloca lá que deve usar aparelhos fixos em criança, porque a criança não coopera, ele está com o olhar míope. Ele está pensando em dente, e nós precisamos pensar no sistema estomatognático, ok? Eu não vou colocar aqui nenhum resultado obtido com intervenções ortopédicas funcionais. Todos que a elas se dedicam de forma séria e científica, compreendendo suas bases fisiológicas, sabem que é possível corrigir maloclusões em dentição decídua e obter estabilidade completa sem uso de força. Sabem por quê? Porque o objetivo foi restabelecer a função. E, ao funcionar adequadamente, o sistema se desenvolve adequadamente, de forma estática e dinâmica. A maioria das avaliações e dos tratamentos não considera o dinamismo da boca. A boca tem que ser avaliada em forma dinâmica, ela tem que ser avaliada em toda a sua possibilidade de movimentação e na sua plenitude de execução de cada função do sistema estomatognático. Quando eu coloco um aparelho que exerce força, seja fixo ou seja removível. Porque quando eu estou falando do fixo, eu estou falando por causa da postagem do colega. Mas eu também posso reforçar aqui que a aparatologia removível, que faz força em dente, também não está sendo cogitada quando a gente entende esse olhar além do dente, quando a gente entende o restabelecimento do funcionamento adequado do sistema estomatognático, para que isso promova o correto crescimento. É muito importante que a gente pense, né? E com relação à cooperação e à adesão ao tratamento pela criança e pela família, isso está diretamente relacionado à correta explicação da repercussão daquela intervenção na vida do indivíduo. Quando eu explico para uma mãe e para um pai qual é a repercussão de uma maloclusão
no processo de crescimento e desenvolvimento dele, que aquilo pode estar envolvido com o desenvolvimento dos 5 sentidos da criança, e que restabelecer a função o mais cedo possível vai permitir que essa criança tenha condição de crescer e desenvolver adequadamente. E eu mostro por que e como, não há risco de não adesão, porque todo pai quer o melhor para o seu filho. E se a criança percebe segurança no profissional que está propondo o uso de um aparelho removível que muda função, que não faz força, e ela percebe que os pais concordam, ela vai aderir. E o mais importante, por que a criança usa? É isso que o colega nunca pensou, porque provavelmente ele nunca fez uma intervenção ortopédica funcional como nas bases que ela deve ser feita. Por que a criança usa? Porque ela sente conforto com o aparelho na boca. Basta fazer ortopedia funcional dos maxilares séria e focada em ciência e embasada em fisiologia, que qualquer profissional vai perceber que a criança usa porque ela sente conforto com o aparelho na boca. Porque o aparelho muda a postura inadequada que ela assumiu por causa da alteração do crescimento e desenvolvimento que ela estava apresentando. O aparelho mimetiza a correção e, através dessa mimetização, vai levando a uma real correção. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue estabelecer um protocolo de tratamento e ter a adesão perfeita da criança. Né? Nós todos que trabalhamos com ortopedia funcional sabemos que temos crianças até com menos de 3 anos de idade usando o aparelho e muito bem. E outra, não precisa ser 24 horas por dia de uso. Né? Tem isso também. Então, quando a gente vai estudar os fundamentos da ortopedia, a gente compreende isso, ok? Então, fica aqui a minha dica de hoje. A gente vai aprofundar essa conversa no OFMcast de quinta-feira. Então, assistam que eu vou discutir com o Rodrigo um pouco mais dessa questão do uso de aparelhos fixos na dentição tecido e mista, ok?